Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Saúde já está no ar. Na edição de hoje nós vamos mostrar tudo o que aconteceu na inauguração da nova unidade do Santa Saúde em Bertioga. Tem dicas do plano com Vitória Simões e no segundo bloco uma entrevista com a médica infectologista doutora Elizabeth Dott para falar sobre febre maculosa. É tudo isso a partir de agora no Santa Saúde e você. Santa Saúde já está no ar. Vamos mais do que rapidamente mostrar a reportagem sobre a inauguração da unidade do Santa Saúde em Bertioga. Nossa equipe esteve lá e vai mostrar tudo para você a partir de agora. Muito importante, mais uma unidade do nosso plano em Bertioga. E lembrando que nós tivemos também, recentemente, a inauguração de uma unidade em São Vicente, na ocasião, com a presença da vice-prefeita Renata Conte, lá na nossa unidade, prestigiando mais essa oportunidade de fazer a promoção da saúde em toda a nossa região. Então, São Vicente, Bertioga agora também tem cobertura do Santa Saúde. Programa que segue, agora vou chamar as dicas do plano com a Vitória Simões. O Plano Santa Saúde conta com 10 unidades de sua rede referenciada, espalhadas por toda a Baixada Santista. Confira os endereços: em Santos, Rua Antônio Bento, 162, Vila Matias, Avenida Ana Costa, 290, Gonzaga, Avenida Ana Costa, 103, Vila Matias, Avenida Ana Costa, 418, Gonzaga e Avenida Conselheiro Nébias, 592, Boqueirão. Em Bertioga, Rua Rafael Costa Billy, 775, Vila Itapanhaú. Em Praia Grande, Avenida Presidente Kennedy, 1947, Vila Guilhermina. E Avenida Ayrton Senna, 1511, Xixová, no subsolo do Shopping Litoral Plaza. Em Guarujá, Avenida Ademar de Barros, 2269, Vila Santa Rosa. E em São Vicente, Praça Bernardino de Campos, 339, Centro. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Preste atenção nas dicas da Vitória e também acompanhe e siga as nossas redes sociais. Está tudo lá, todas as informações para vocês. Seguimos com Santa Saúde, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem entrevista com a médica infectologista a doutora Elizabeth Dott para falar sobre febre maculosa. É rapidinho, não sai daí. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica,
com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo, Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Center Limp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. E o segundo bloco do Santa Saúde já está de volta. Agora vamos conversar com a médica infectologista, a doutora Elizabeth Dott, para sabermos quais são os desdobramentos da febre maculosa. Temos recentemente alguns casos no interior de São Paulo. Um piloto de provas e a namorada morreram, foram feitos os testes e se confirmou que os dois morreram vítimas de febre maculosa. Doutora Elizabeth Dott, o que é febre maculosa, por favor? E bem-vinda ao programa. Olá, Guto, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, é uma doença da seguinte forma, que ela é transmitida através do carrapato. O carrapato, ele pica um animal doente, aí o ser humano tem contato com esse animal e esse carrapato infecta o ser humano. Então, é uma doença que não passa de um para o outro, mas passa através do carrapato, que ele está normalmente aonde? Em bichos grandes, que é o carrapato estrela específico para essa doença, bichos grandes, boi, vaca, aí vai uma cabra, um bode, pode eventualmente estar nos animais urbanos, né? Cachorro, gato, sim, mas o principal é bicho grande, é bicho de criação, entendeu? Então, ela sempre existiu e ela sempre teve aí. E o cavalo também entra nesse rol que você falou de animais grandes. Eu acho que ele com relação ao homem, ele é o mais importante, porque o pessoal monta, é um bicho muito próximo da gente. Então, ele entra como um dos principais agentes. Então é importante você explicar, nós estamos vendo o ciclo da doença, é importante então explicar que o vetor é o carrapato estrela, a doença ela não passa de homem para homem, de pessoa para pessoa, então precisa ter o animal de grande porte, o carrapato estrela e aí ele fazendo
pegando, mordendo o animal, ele vai passar a doença para o ser humano. É isso? Isso, e outra coisa, não é uma mordida assim, tipo, mordeu agora e já pegou. O carrapato, ele fica umas 2 horas ali, ó, na pele do ser humano, entendeu? Então a pessoa levou uma picada, ela nem percebeu e tá ali. Então ele leva um tempo. Não é só ele chegou, picou e caiu fora, que nem um mosquito da dengue, por exemplo. Não, ele fica um tempo aderido na pele. E aí, quando a pessoa vai olhar, tinha um carrapato aqui, pronto. Entendeu? Até por conta do tamanho, né, Beth? É muito pequeno. Como é que a doença começa a se manifestar? Guto, começamos com o problema agora. Ela começa exatamente como as outras doenças infecciosas. Febre, dor no corpo, mal-estar. Só que aí, rapidamente, em 24 horas, ela já começa. Aí começa mancha na mão, mancha no pé. Aí você pode fazer necrose de extremidade, orelha, ponta de dedo. Só que assim, a sífilis, num primeiro momento, faz mancha de mão, faz mancha de pé. Então ela vai aparecendo com tudo, até você definir. E outra coisa, o definidor, até você fazer a sorologia, é achar o carrapato ou ter a ideia que você possa ter sido picado por um carrapato. Então você vê que a coisa é punk. Qual é o tempo, a pessoa sendo picada a partir desse momento em que a doença começa a se manifestar e começa com a febre? E essa febre de quantos graus? É uma febre alta, é uma febrícula? O que é? Como se manifesta essa febre? Olha, por exemplo, ele se picou hoje, de 5 a 7 dias começa a febre. E é febrão, é febre alta. É febre alta que parece com outras coisas. Por exemplo, tem uma doença meningocócica, que qualquer dia a gente até faz um programa sobre ela, que é uma coisa importante, parece muito com ela. Essa questão da febre maculosa se parecer com sintomas de outras doenças atrapalha o diagnóstico. E é importante, então, que a pessoa, ao relatar esse problema ao médico, importante procurar um médico, começar com esses sintomas, imediatamente procurar um médico, não é esperar, não é pagar para ver. E é importante a pessoa citar que esteve numa área de mata, num contato com animais, para aí o médico entrar com o remédio, com o tratamento específico para cuidar da febre maculosa, né, Beth? Exatamente. Nesse momento, é fundamental a expertise do profissional que está atendendo. Porque assim, mesmo a gente estando fora de uma fase que hoje todo mundo só fala sobre isso, ela sempre existiu. Então você tem que perguntar assim. E às vezes é interessante porque a própria pessoa fala, olha, eu tive contato com um animal e o carrapato. Então dali você já desenrola essa história. Então é fundamental o médico perguntar, teve contato? Passou na área rural? Aconteceu alguma coisa? Ou a pessoa falar. Porque existe uma outra doença também de carrapato, que é a doença de Lyme, que também é carrapato. Então, assim, isso é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia do cara que está lá, infelizmente, na ponta, atendendo. Pronto-socorro é isso, né? Qualquer coisa pode chegar. A pessoa, uma vez sendo infectada, tem cura. Ela tem que tomar os remédios e ela vai se curar. Se for muito rápido. Porque a evolução é muito rápida, é muito violenta. Se bobear, não dá tempo. Tanto que você vê que os casos que a gente tem são casos de morte. Todo mundo, quer dizer, perdeu-se aquele tempo rico de 48, 72 horas para poder fazer a medicação, e as pessoas foram a óbito. Então você vê que assim, não é fácil. Só que se você for pensar no diferencial dela, que é a doença meningocócica, que é muito parecida nesse começo, você vai tratar. Você vai tratar. Então, se o cara estiver atento, ele consegue segurar esse paciente. Mas se não, perde. Você vê que escapa muito rápido. O grande medo das pessoas em relação a essas informações é que, primeiro, não era uma doença que era tão falada, como você já citou. E, segundo, essa rapidez
com que ela vem e matou esse casal no interior de São Paulo, que eles estiveram num evento em Jundiaí, no dia dos namorados, e as vítimas aí no vídeo, o piloto, a namorada e mais uma outra jovem. A rapidez com que a doença se instalou e eles vieram a óbito, quer dizer, as autoridades sanitárias, a gente fica pensando o que se passa na cabeça das autoridades para tentar entender o que está acontecendo, e aí eu acho que o mais importante nesse caso, né, Beth, é o que a gente está fazendo aqui, modéstia à parte, é a informação. É passar para as pessoas o que deve ser feito e que não se deve pagar para ver numa situação como essa, né? Exatamente, veja, todo mundo que lida com animais de grande porte tem que ter isso em mente. O carrapato é perigoso, sim. Tem que tomar muito cuidado, sim. Não pode, não é uma coisa bangu. É que lógico que agora veio para a mídia, então virou um problema. Não, sempre foi um problema. É uma coisa grave, é uma coisa séria, e a gente não pode bobear. E aquilo tem que fazer a inspeção, porque às vezes você não percebe que o carrapato picou você. E aí? Às vezes acontece de você não perceber, você não notar. Então você tem que fazer a inspeção. Por conta dessa divulgação e da polêmica que tomou conta aqui principalmente do país, né? Primeiro de São Paulo, depois do país, a gente pode traçar um paralelo, Beth, dizendo que a febre maculosa está para o interior de São Paulo, assim como a malária está para a região amazônica, por exemplo? Ainda não. Ainda não. Porque a malária é muita gente, é muito caso, uma evolução muito arrastada, são anos de doença, de formas. Então, assim, na realidade, Guto, o medo é que chegue a isso, que ela vire uma coisa endêmica, porque a malária hoje ela está lá o tempo todo, 24 horas, todos os dias. Então, qual é o medo? É justamente que isso se alastre e vire uma situação que nem essa. Talvez a minha pergunta tenha sido feita de uma forma incorreta, mas eu fiz essa pergunta em função da gente, quando vai numa região, por exemplo, quando a gente visita ou vai viajar para a Amazônia, a gente cita, olha, estive na Amazônia. Então é importante citar esse detalhe, um pequeno detalhe que pode fazer a diferença. A pergunta foi nesse sentido. Hoje todo mundo, quando vai, você esteve na Amazônia, então você tem que tomar a vacina contra a malária. Você vai para a Amazônia, então você tem que tomar a vacina. Eu fiz a pergunta nesse sentido. Sim, você está certo. Em relação à área geográfica, sim, você está certíssimo. Isso é um detalhe que faz toda a diferença, que vai fazer assim muita diferença na hora do tratamento. Porque na dúvida, você trata e dali 48 horas você fala, tá, não era, tira o tratamento. Você vai fazer um teste terapêutico, uma prova terapêutica, que isso é muito comum em medicina e isso salva vidas. E quando você fica pensando em fazer ciência, não, trata o cara. Em 48 horas você vê. Resolveu, ótimo, não resolveu, é outra coisa e a vida vai seguir. Essas pessoas que têm a doença, são tratadas, elas podem ter algum tipo de sequela? Ah, pode. Dependendo da área que teve necrose, você vai perder ponta de dedo, você vai perder ponta de orelha, vai ter trombose. É sério, é grave, é uma coisa grave. E diante dessa gravidade, Beth, a gente que mora aqui no litoral não tem tanto... Eu confesso que foi a primeira vez que eu ouvi falar em febre maculosa. A gente aqui no litoral, em áreas mais urbanas, não tem tanto conhecimento, lógico, tirando vocês, estudiosos, médicos, pesquisadores. Mas é importante a orientação, porque muita gente do litoral, nessa época do ano, vai para o campo, vai para o interior. O frio, o inverno é mais propício para as pessoas que gostam e podem, vão procurar um lugar em campo. É importante que as pessoas tenham essa informação e que elas tenham cuidado. Qual tipo de cuidado que a gente, quando vai para o campo, deve ter em relação a isso? Bom, veja, o animal pode estar portador do carrapato e nem o próprio criador saber. Então, o que acontece? Você tem que ter o cuidado de você estar se olhando a sua roupa. Veja, você vai fazer uma inspeção de leve no animal, lógico que sim, você vai olhar, você vai ver se o animal tem alguma ferida. Isso é normal de quem monta, né?
você já vai fuçar, você já vai ver se tem alguma coisa acontecendo. Mas o importante é você olhar a sua roupa na hora que você for tomar banho, se tem alguma coisa, porque ele é um pontinho preto, é uma coisa pequenininha. Então vale a tua inspeção. Principalmente se a gente tiver de criança, né? Que a criança ela é descontrolada em relação à mão, né? E pega em tudo e põe na boca. Então quem tem criança, um cuidado redobrado. Exato, o pessoal que monta, tem criança que monta desde pequenininho, é lindo de ver. Só que assim, tem que tomar cuidado. Mas olha, Guto, normalmente, o cara que é criador, o cara que anda a cavalo, ele já tem esses cuidados. Tirando raras exceções, que nem eu, que nem você, que não estamos preocupados com isso porque a gente não monta, a maior parte das pessoas que pratica, assim, o cara que cria vaca, boi, ele tem uma visão. Não é uma coisa assim descontrolada. Existe uma vacina para ser aplicada nos animais contra a febre maculosa? Sim, existe. Você vê que todo ano o governo faz a propaganda, né? Contra a febre maculosa, não sei o quê. E isso é muito legal. Por isso que é escapado esses casos, inclusive numa região que é rica do nosso estado, né? Então, isso eles vão ter que avaliar por que começou, da onde que veio, quem que trouxe. Doutora Elizabeth Dott, aproveitando o seu conhecimento, a sua expertise, eu queria aproveitar esse final de programa para falar das aves. Tivemos algumas aves que estão em quarentena aqui na nossa região por conta da gripe aviária. O que você pode falar a respeito disso? Foi uma atitude acertada? Essas aves elas têm que ficar realmente em observação e não podem ir para o convívio para evitar aí uma proliferação dessa doença? Guto, o mais importante de tudo é não pega gripe aviária comendo frango. Pelo amor de Deus. Pode continuar no seu frango, pode comer suas coisas, não pega. Você só pega se você tiver contato com a ave que estiver contaminada. Ou viva, porque a ave, que nem a gente, ela espirra, sai secreção, tá nas asas. Ou a ave morta, né? Que você vai recolher, vai colocar num... Porque tem muita gente cuidador de que cuida de animal, né? que se envolve com a parte de animais e não vai deixar um bicho ser atropelado numa via. Então vai tirar dali, vai pôr numa calçada, vai embalar. Nisso você pode se infectar. E aí precisa ser, por exemplo, um fluido, uma secreção, um sangue, e a pessoa precisa estar com algum ponto de entrada na pele, por exemplo, para ser contaminada? Não. Não precisa. Apenas o contato? O contato é suficiente. Perfeito. Doutora Elizabeth Dott, muito obrigado pela presença. Você sempre sendo requisitada e trazendo uma informação precisa e importante para a gente se prevenir. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E com certeza, estamos aqui. E que venham as próximas, né? Porque vocês estão vendo que vem uma atrás da outra, né? As 7 pragas do Egito, né? E aí você vem também para explicar e dizer como é que a gente deve se prevenir e se cuidar em relação a isso. Combinado. Obrigado, Beth. Santa Saúde, você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.